Bom, é o quadro De Olho na Educação, pessoal, e olha só, assunto importante. Hoje nós vamos falar sobre ensino bilíngue. Conosco aqui é a Lilian Montebeller, que é a coordenadora pedagógica. Antes de mais nada, tudo bem, Lilian? Muito obrigado por atender a gente. Olá, tudo bem? É sempre um prazer falar sobre educação, então sou eu que agradeço aí o convite. Bom, vamos lá então, ensino bilíngue. Qual a importância do ensino bilíngue para a gente começar esse assunto aqui, por favor? Então vamos lá. O programa bilíngue, ele é um modelo educacional que possibilita que a criança seja inserida numa língua adicional ou mais de uma língua. Então ela trabalha com a sua língua materna de forma simultânea com a língua adicional. Isso traz benefícios tanto do ponto de vista do desenvolvimento da aprendizagem, quanto também do desenvolvimento global da criança. E aqui, assim, cito alguns para você, destaco alguns que são bem importantes. Primeiramente, a criança ela amplia a sua capacidade comunicativa, tanto na fala, quanto na compreensão, na escrita, no ouvir. Então, é uma criança que passa por processos, contextos de alfabetização na língua adicional, de letramento. Então, ela aprende a organização desse sistema linguístico e se apropria desse sistema e também da sua textualidade, leitura, compreensão, produção escrita. Então, a criança está inserida num contexto de alfabetização e letramento que a gente costuma dizer na experiência que nós temos. E não é só isso, podemos aí também citar a questão da ampliação do repertório cultural. Isso é importante também. Sim, socioemocional, que são questões hoje em dia que nós discutimos muito em educação, então esse desenvolvimento mais integral da criança. A educação bilíngue, ela engloba experiências, hábitos, valores da língua de origem do idioma, né, dos lugares de origem do idioma. Então, a criança pensar em linguagem e cultura é pensar nessas dimensões que se articulam e propiciando experiências diferenciadas para os alunos. Uma outra questão que também favorece é a questão da plasticidade cerebral. Em linhas gerais, isso significa dizer que várias áreas do nosso cérebro são ativadas e isso potencializa o desenvolvimento de habilidades na criança, como, por exemplo, foco de atenção, organização das informações, criatividade. A criança ela fica mais, tem uma capacidade maior de flexibilidade e de elaboração de problemas, estratégias para resolução de problemas. Então, poxa vida, sim, também? Também. Então, há, como eu falei, um desenvolvimento do ponto de vista da aprendizagem, mas também de um desenvolvimento que é global dessa criança. Bom, e uma das dúvidas que as pessoas têm é com quantos anos a criança deve iniciar no ensino bilíngue? Porque nós estávamos, né, Lilian, até conversando um pouquinho antes aqui do quadro, a gente fica na dúvida, às vezes fala, puxa vida, mas a criança ainda mal fala português, né, tem 2, 3 aninhos de idade, já vai aprender inglês. Como é isso? Qual a idade ideal? Dá para aprender as duas línguas ao mesmo tempo? Enfim, por favor. Sim, costumamos dizer, né, no colégio em que eu trabalho, quanto antes, melhor. A criança, existem aí pesquisas, especialistas da educação bilíngue que têm aí uma larga experiência e que trazem essa questão de um período que é mais propício para o desenvolvimento da criança, um desenvolvimento de uma fluência precoce, que é o período de 2 a 4 anos. Na experiência que eu tenho, as crianças ingressam aos 2 anos de idade. Isso faz todo sentido, esse período, porque é o momento que a criança desenvolve a linguagem, capacidade de consciência fonológica. Então, é fundamental, não interfere em uma língua ou na outra, pelo contrário, como como eu citei a questão da plasticidade cerebral, hoje, né, nós temos clareza, próprios estudos da neurociência apontam para isso, o quanto que é importante a criança, desde cedo, já ter esse contato, já ser exposta à segunda língua. Isso vai trazendo maior familiaridade e, o que é mais importante, torna-se um processo mais natural para as crianças. Então, isso é muito bom, do ponto de vista
do crescimento, do desenvolvimento. E faz todo sentido realmente, porque eu acho que em tudo na vida, né? Quanto mais cedo a gente começa a fazer, melhor. Se você começa, por exemplo, a lutar judô desde criancinha, obviamente você vai pegar o jeito muito mais fácil, não é? Com o inglês, imagino que não seja diferente, né, Lília? É mais ou menos por aí, então. Exatamente, exatamente. Então, assim, na experiência, as crianças iniciam, como eu falei, é uma imersão. Então, quanto mais cedo e maior tempo elas têm disposição nessa língua adicional, mais condições elas terão de um trabalho com a linguagem. Então, elas terão estruturas que são organizadas aí ano a ano e uma ampliação de vocabulário. Então, isso é fundamental, né, para as crianças pequenas mesmo, para a aprendizagem delas. Pois é, a gente estava até conversando também, porque na minha época as escolas não eram bilíngues, né? Eu acho que poucas escolas praticamente não tinha. A gente tinha um inglês que era básico. Hoje essa realidade mudou. Você que evidentemente estudou para isso, é especialista no assunto, por que você acha que as escolas adotaram o ensino bilíngue? Então, Qual o principal motivo, assim? Evidentemente uma competição mais forte no mercado, enfim, o mundo se... eu acho que a questão... precisa ter uma visão projetiva de educação. Então, assim, quando nós nos tornamos bilíngue na escola em que eu trabalho, havia sempre uma preocupação. Nós tínhamos aulas, sim, de inglês, com professores que vinham dar a aula. Então, o que significa, né, tornar-se bilíngue? É trazer a linguagem, né, esse sistema para dentro do currículo. Então, isso vai tendo uma diferença na formação desse aluno, nessa fluência e na capacidade de se comunicar com essa língua adicional. Então, há uma diferença. E de umas 2 décadas para cá, isso vem sim, cada vez mais, tomando corpo. As escolas têm se preocupado com isso, com a ampliação, né, da língua adicional, especialmente o inglês, nas escolas. Acho que o Brasil precisa crescer muito ainda nessa direção, muito. Acho que nós estamos ainda, né, engatinhando, mas existem propostas bastante interessantes, estruturadas, que levam a isso. Nós somos cidadãos hoje cada vez mais sem essas fronteiras, né? Então é fundamental que as crianças estejam aí preparados, os adolescentes, para enfrentar cada vez mais esse mundo globalizado. Então é uma questão de competitividade, mas eu acho que para além disso, é por uma questão de formação mesmo. Bom, certamente o nosso quadro ele tem uma audiência muito grande com os pais principalmente, né, dos alunos que assistem, porque pegam dicas, orientações como essas que a Lília está falando para a gente. E uma dúvida certamente que os pais têm com relação a escolas de inglês, né? Porque antes, como eu disse, as escolas não eram bilíngues, tinha um inglês básico e tinha que fazer escola, não é? Para você ter um inglês melhor. Hoje não, as crianças, os estudantes no caso, vão sair das escolas já com um inglês muito forte, né, Lília? Sim, esse é o objetivo mesmo. Claro que depende de cada um, evidentemente, sim. Tudo isso. E aí o que é importante nós entendermos, assim, é fundamental uma proposta bem estruturada. Então, isso para que os alunos de fato tenham essa proficiência, né, desejada na língua adicional, é importante uma escola que tenha um projeto educacional organizado, com conceitos, conteúdos, organizados ano a ano, né, no sistema escolar mesmo, com professores, um corpo docente proficiente na língua adicional, priorizar a formação desses professores de forma continuada, bons materiais didáticos. Tudo isso é fundamental. Tudo isso é fundamental. Não basta dizer, somos bilíngue, temos uma escola bilíngue. Uma coisa na teoria, outra na prática, exatamente. Né? Como funciona? Por exemplo, tem aula de matemática lá, matemática, história, geografia, também tem aula em inglês, é isso? Sim, eu vou te falar um pouco da experiência, né, na escola que eu trabalho, que já faz alguns anos que nós nos tornamos bilíngue. E há uma reorganização, né, do currículo, das disciplinas comuns. Então, por exemplo, né, na prática,
em que eu trabalho, nós fizemos uma divisão mesmo. Então, disciplinas como matemática, como você citou, ciências, educação física, artes, são ministradas, trabalhadas pela frente de inglês. Enquanto que as demais são trabalhadas pela frente de português. Então, há uma reorganização. Há uma divisão. Então, por exemplo, matemática é só inglês? Só inglês até um determinado ano. O que é importante? A base, essa inserção da criança, né, no educação infantil e fundamental 1, então essa exposição maior, então esse trabalho com as disciplinas, então nesse primeiro período sim, somente na língua adicional. Entender o inglês não só como objeto do conhecimento, como era, por exemplo, como você citou na nossa época, em que seria muito para escolas, né, bilíngues. Então, assim, hoje a gente entende o inglês, o bilíngue, ele se apropria dessa linguagem, desse sistema linguístico, como uma ferramenta que auxilia, uma ferramenta integral para aprender outras disciplinas. Isso caracteriza o ensino bilíngue. Então, são disciplinas que são planejamento, encaminhadas, as práticas, todas organizadas para serem trabalhadas nessa segunda língua. É claro que os estudantes, evidentemente, quando estão em momentos aí de lazer, descontração, obviamente falam português, mas existe também algum momento, além das aulas, fora desse ambiente de sala escolar, que os estudantes são estimulados também a conversar em inglês? Coisas deles, particulares, quanto foi o jogo ontem, que filme assistiu, ou não, também não chega a esse ponto. Eu acho que assim, a gente tem alguns espaços que a gente precisa entender com as crianças menores e os adolescentes. Existem espaços que são organizados intencionalmente, planejados pelo professor para que esse trabalho aconteça. Então, o aluno ele vai se comunicar na língua em que aquele espaço é solicitado. Olha só que legal, pessoal. E isso é bem interessante. Então, sim, por exemplo, a biblioteca, né? Não necessariamente os alunos não precisam falar inglês, mas há alunos que se sentem tão confortáveis podem falar nessa língua adicional, na segunda língua, que eles vão sim usar e vão falar inglês, vão mostrar em inglês. Então, esses espaços mais descontraídos, pode acontecer sim. O que é importante é que nessa proposta a escola tenha claros objetivos e planejamento do trabalho que será feito, em que os alunos irão, de fato, né, organizar esta fala, né, na língua adicional ou não. Então, acho que esse é o ponto crucial aí do trabalho na educação bilíngue. Bem bacana, com certeza super importante. Quais são suas considerações finais? Porque o tempo passou rapidinho, viu, Lilian? Bem, eu queria, assim, acho que cada vez mais, acho que se faz urgente nós pensarmos, né, na educação de forma mais ampla. Como educadora tenho pensado, me sinto hoje bastante satisfeita quando eu vejo esse movimento que o Brasil tem feito em busca, né, dessa ampliação de uma língua adicional. Acho que é necessário, fundamental, de fato, que isso ocorra. Penso que as famílias podem também potencializar esse estímulo. Nós temos hoje literatura, livros, contação de histórias, com certeza, músicas, programas em que também há o papel da família que é importante, que é a valorização. Então, quando nós valorizamos uma prática, ela se concretiza, ela ganha, toma corpo. Então, eu acho que o caminho é esse. E hoje estou bastante convicta, né, da importância de uma educação bilíngue para crianças desde muito cedo, né, pela experiência que tenho vivido há alguns anos já na escola. Com certeza, a criança, não que tem uma educação bilíngue, chover no molhado que vai sair na frente. Sim. Valeu, muito obrigado. Obrigada. Bom, pessoal, eu sou André Aranha, você já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau!